Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal, mais uma live fake, não é uma live de verdade, mais uma vez. Bom, o pessoal me pede muito para trazer os livros de He-Man nos Mestres do Universo, comentar um pouco mais, mostrar um pouco dos conceitos que tornaram aí a licença e a franquia tão famosa. Então, atendendo a pedidos, hoje eu trago um desses livros, que aqui é a arte de He-Man e os Mestres do Universo. E a gente vai acompanhar um pouquinho junto, vou folhear um pouquinho com vocês para a gente entrar nesse mundo tão legal e tão nostálgico que é a franquia He-Man e os Mestres do Universo. Espero que vocês gostem. Esse é um livro que o pessoal me pede bastante para mostrar, que é um dos livros da Dark Horse. Há alguns aí, pelo menos 3 ou 4 livros. E esse aqui entra muito na questão da arte da franquia He-Man e os Mestres do Universo. Então mostrar um pouquinho porque tem muita coisa da mitologia pouco conhecida aí pela grande maioria. Então começa já o livro aqui com uma arte baseada no traço Filmation, que é o traço da animação dos anos 80. E aí a gente segue em frente. As artes são sempre legais pra caramba, né? Até do conteúdo aqui. Tem uma série de cartas e memorando sobre a criação do personagem. E aqui a gente já entra no Vicor, que foi a primeira concepção do He-Man. Por quê? A Mattel queria entrar no negócio das licenças, como perdeu a licença de Star Wars para Kenner, porque o George Lucas bateu na porta da Mattel e a Mattel desdenhou. Então eles queriam entrar nesse negócio de licença e foram atrás da licença do Conan para fazer figuras, porque nos anos 80, e ainda hoje, assim, porém com algumas diferenças, nos anos 80 os desenhos animados era tudo feito para vender boneco, para vender brinquedo, para vender figura. E aqui foi o primeiro protótipo do Vicor, que depois ia se tornar o He-Man, né? E por isso que ele é muito parecido com o Conan. Até nas mini-comics, como eu já citei, o mesmo desenhista, o argentino Alfredo Alcala, que desenhava o Conan, desenhava também as mini-comics do He-Man. Foi ele que foi convidado. Então aqui temos alguns desenhos de concepção. Temos lá o Vicor, lá em cima. Ainda é um pouco diferente do que a gente viu nos brinquedos. Esse aqui é interessante porque é o Demoman. É o personagem que deu origem ao esqueleto. Isso é quando o esqueleto estava à beira da morte. O Hordak salvou o esqueleto unindo ele à alma do Demoman. Então, tanto que no final da história lá na frente, o dia que eles são separados, o esqueleto volta a ser o Keldor e morre. Algumas concepções, alguns conceitos aqui. Os atributos, olha, tem que ser durável, tem que ser divertido, criativo. As crianças têm que pedir para... Aqui tem tudo... Isso é legal porque tem algumas coisas, inclusive relacionadas ao filme, lá na frente. Então, a coleção clássica lá de 1982, lembrando que a animação também foi feita para isso. Então, aqui já temos um pouco do que era para ser o He-Man, também ainda muito ligado ao Bárbaro, né, como nas mini-comics. Esse aqui, olha que engraçado, era o Príncipe Adam. E aqui um pouco do conceito do gato guerreiro, que diz a lenda que foi pintado meio nas coxas, de qualquer jeito, por causa de um impasse lá entre o diretor de criação e quem estava fazendo essa pintura. E, curiosamente, o cara pintou de verde de verde com amarelo, com as listas amarelas, e acabou ficando desse jeito mesmo. O Adam, como eu já disse numa live aí, se encaixaria perfeitamente no seriado aí da She-Ra do Netflix. Então o conceito do esqueleto, inclusive a nova coleção que a Mattel está lançando em 5,5 polegadas, chama Origins, tem um pouco desse esqueleto, do conceito do esqueleto. Aqui é o conceito do Man at Arms, que é o mentor. Attila, que no começo era a deusa, que deu inclusive o colete do He-Man, que nas mini-comics inicialmente era o que dava poder ao He-Man. Ela era uma deusa. Alguns conceitos aqui dos personagens conhecidos.
Olha lá. Multifaces. Um pouco, lembrando que eles primeiro faziam as figuras para depois criar as histórias em cima delas, né? G.I. Joe também foi assim, então primeiro a gente faz os brinquedos e depois a gente cria uma história para isso. Mosquitor. Hordak, Tanglasher. E aí entraram na produção dos bonequinhos aí, que a gente conhece lá dos anos 80. Então, o esqueleto, que é o Battle Armor. O He-Man, que é o Thunder Punch, que foi feito depois posteriormente. Um pouco aí dos bonequinhos que foram lançados nos anos 80. Aqui vieram, muita coisa foi produzida pela Estrela, algumas coisas não vieram, porque a Estrela não produziu. Strider, Perna de Pau, o outro He-Man que foi lançado. Muita coisa, muitos concepts. E aqui foram os brinquedos que não foram produzidos, né? Então, isso aqui saiu depois na linha Motu Classics. Bucha pra caramba, né? Que foi fizeram uma votação lá para criar um personagem e esse aqui foi o que ganhou, mas nunca foi produzido só depois pela linha Classics. Aqui eram veículos, um personagem que inflava, aqui um pouco do conceito do que seria depois o King Hiss, o Rei Cobra. Então, antigamente o que era feito? Primeiro se fazia os brinquedos e depois se criava uma história. A caixa do Castelo de Grayskull. As embalagens sempre vinham com artes fantásticas e acompanhavam uma mini comics. Aqui é a Zona do Medo. Então sempre, acho que chama Spider, esse veículo de aranha aqui onde está o esqueleto. A Montanha da Serpente, num outro livro que eu mostrei na live, também fazia parte de uma outra coleção, assim como o Gato Guerreiro, fazia parte de uma coleção de animais, de floresta, e eles acabaram reaproveitando para fazer a Montanha da Serpente. As artes fantásticas aqui, ó, do Gato Guerreiro, que vinha na máquina de combate. Aqui, ó, o Land Shark, que eu mostrei outro dia aqui num vídeo. O livro passa um pouco mostrando das mini comics que foram lançadas, e foram diversas, que acompanhavam as histórias, tá vendo? Até o Buzzsaw Hordak também, que foi lançado depois, tinha aqui a mini comics. O Terror Claws, o esqueleto com as unhonas, também foi lançado tanto na linha Vintage quanto na linha Classics. Um pouco aqui da She-Ra. Ainda na história das mini comics. E aqui a gente entra na questão em 83, quando foi lançada a animação para vender as figuras. Então, tem aqui alguns conceitos, desenhos, rascunhos, já diferente do que foi produzido nas mini comics. A She-Ra. O Hordak, como era para ser o Hordak, né, os primeiros conceitos do Hordak, inclusive ele no trono. Aqui os esboços, né, das animações, o Gorpo e o tio dele. Os desenhos eram fantásticos, né? Mesmo com a limitação de animação na época. Inclusive, aqui são os layouts, mesmo a Disney usava esse mesmo sistema em algumas animações. E aqui mais uns layouts em lápis. Semente do Mal aqui, ó. Também depois saiu na versão 2002. Uma versão mais legal. Então, você vê, apesar de serem simplórios, isso aqui eu acho que eu já cheguei a mostrar num outro vídeo, que os cenários ficavam prontos, e aí eles aplicavam por cima as animações,
Aqui, ó. Pode ver que a animação era bem limitada, então quando um falava, o outro continuava parado lá, porque era algo que eles iam tirando fotos em cima e fazendo dessa forma a animação. Um pouco aqui mostrando como é que eles encaixavam os personagens nos cenários. Reutilizavam muito o mesmo movimento dos personagens. Esse Homem-Fera andando pra frente, quantas vezes a gente viu durante a animação Filmation lá dos anos 80. Os cenários, olha lá, do Castelo de Grayskull muito utilizado. Isso era uma fotografia onde a câmera ia andando atrás, o mesmo vale para a Montanha da Serpente. Aqui o estudo dos personagens de altura, cores, como eles ficariam, aqui no caso da She-Ra. Saíram muitos quadrinhos, saíram livros, revistas, as artes sempre fantásticas, o Rei Cobra. Aqui são os posters que eram lançados, todo ano eles lançavam um pôster com os personagens que seriam lançados depois. Então o Roboto, Hordak aqui, com aquele povo de pedra, Sanguessuga lá ao fundo, povo cobra. As artes são fantásticas, né? Hoje em dia, quando a gente fala de embalagem, o pessoal fala, você joga a caixa fora. Isso sim era caixa arte, né? Eram embalagens que tinham uma arte que seduzia a gente até as figuras, né? Criavam histórias para nós, deixavam nossa mente imaginando aquelas cenas. Algumas dessas artes foram até reproduzidas depois por artistas mais contemporâneos. O Alex Ross chegou a fazer até algumas. Zona do Medo, Hordak, Pavoroso, Pingo, Modulok. Então esses eram os posters. E sempre saíam todo ano saía, quando saía a nova coleção, saía um pôster com um montão de personagem para seduzir a criançada a ter tudo e montar aquele set enorme e poder brincar. Aqueles cometinhas que eu mostrei outro dia numa live aqui, vintage. Então, as da She-Ra, na época uma coleção voltada às meninas. Aqui o pôster que eu falei que vinham vários personagens, inclusive o dia que a Iron, enfim, conseguir a licença de He-Man e os Mestres do Universo, eu acho que pelo menos a peça do esqueleto do He-Man tem que ser algo com essa cara aqui, em cima do Panther, o esqueleto, o He-Man em cima do Gato Guerreiro. Curiosamente, nessa cena aqui está o He-Man aqui, já na versão Battle Armor, o esqueleto também. E o Príncipe Adam está aqui atrás, na mesma cena. Aqui tem até personagens do filme, o Saurod, o Blade aqui, ó. Lembrando que saíram pela DC Comics lá atrás, hoje em dia também ainda está na mão da DC Comics, mas teve até um crossover do He-Man com o Superman. E saíram coisas pela Marvel também. Aqui, ó. Foi só falar. Então, assim como outras franquias, o universo He-Man e os Mestres do Universo foi mudando, crescendo vamos falar assim, e algumas coisas foram sendo mudadas conforme a coleção e a lenda, vamos falar assim, foi crescendo, né? Então, é bem legal. Eu tenho livros com quase todas as mini-comics aqui, um compilado. Se vocês gostarem desse vídeo, eu trarei os outros livros aqui que eu tenho.
livros aqui, de histórias. Tinha um livro, também disquinhos com histórias de He-Man e os Mestre Universo. Como eu disse, as artes sempre muito legais, né? E aí, pulando um pouco para frente, isso aqui é muito legal. Teve um ano que aquela loja Macy's, que é uma loja americana, em Nova York também tem várias, nos Estados Unidos tem várias espalhadas, é como se fosse uma Renner, vamos falar assim. Nos Estados Unidos fez um desfile uma vez no Dia de Ação de Graças, e um dos carros alegóricos era de He-Man e os Mestres do Universo. É um vídeo até pouco tempo atrás não existia registro disso. Hoje em dia na internet você tem o vídeo dos caras desfilando lá, com um carro alegórico com essa cara aqui, ó. E aí chegamos no filme, que tem algumas situações engraçadas aqui. Muita gente fala, mas o filme ficou ruim. Primeiro que tiveram problemas de grana para fazer o filme, né? Era uma parceria, a Mattel ia entrar com 50%, o estúdio ia entrar com outros 50%, e por algum motivo um deles aí pulou fora e eles tiveram um problema para encerrar, para acabar o filme. Então, por isso que no final falta Castelo de Grayskull, não tem corpo. Eles fizeram uma série de mudanças para poder encaixar dentro do orçamento. E aqui, aquele com o Blade, uma arte aqui com o esqueleto, e aqui tem algumas coisas engraçadas, do tipo, olha lá, Superman, He-Man não mata, He-Man não elimina, tá vendo? Tem uma série de coisas, olha lá, quando entregaram o script, a Mattel começou a podar, ó, falou, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Por isso que, para minha surpresa, e provavelmente por falta de grana, a Mattel hoje autorizou algo muito fora do conservadorismo dela quando aprovou a She-Ra do Netflix. Então, não que seja errado ou seja certo, mas sempre foi uma empresa muito conservadora em relação a isso, a crianças, etc. E você vê, ao longo dos anos abriu mão desse conservadorismo, talvez porque evoluiu, ou talvez porque hoje falta grana mesmo. Então, a gente já falou sobre o esqueleto em outros vídeos, já falamos sobre as figuras. Esse é o conceito do He-Man do filme. Conceito dos personagens. E esse era para ser o conceito do esqueleto. Então, esse era para ser o esqueleto do filme. A Maligna. Na minha opinião, o conceito final ficou muito melhor que isso aqui. Então, mas é legal entender a imaginação. O castelo aqui, ó, era para ser algo enorme, né? Então, veículos estavam contando com um orçamento grande, depois começaram a cortar, e o castelo, inclusive, é um quadro que eles filmam e movimentam a câmera para mostrar a Eternia e o Castelo de Grayskull no filme. Então, olha, era para ser um negócio enorme, para ser em Eternia, não na Terra, e conforme perceberam que o dinheiro não ia chegar, vamos fazer na Terra mesmo, a invasão. Chave cósmica, o esqueleto, o conceito do esqueleto como era para ser no filme. Aqui uns storyboards, a gente viu alguns lá da animação, aqui são storyboards do filme. Para quem lembra do filme, lembra dessa cena do Homem-Fera invadindo lá a casa da moçoila e do namorado. Aqui eles queriam fazer novas aventuras, que foi uma animação muito ruim do He-Man, a pior coisa de Mestres He-Man e os Mestres do Universo, essa nova animação. E aqui tem alguns conceitos. Eles queriam fazer algo militar, queriam fazer umas coisas bem diferentes. O conceito estava ruim e a animação, o resultado final da animação também é muito ruim. Aqui, ó, o He-Man, o esqueleto da nova animação. Aqui o conceito já está muito parecido. A ideia, né, que era a história do Castelo de Grayskull sendo destruído e a nave indo para o espaço, e por isso que as histórias das novas animações se passam no espaço. Então,
mais conceitos daqueles personagens que ninguém lembra e também não vale a pena lembrar e ir atrás porque a nova animação é muito ruim, porém nos novos quadrinhos da DC estão reintroduzindo isso com He-Man e os Mestres do Multiverso, que está para sair o compilado encadernado. Essa é aquela animação que eu falo de 2002, que é muito boa a animação, uma pena que foi descontinuada também por causa da baixa venda de figuras, né? Então, a feiticeira, como é na nova animação, aqui uns conceitos que foram explorados, He-Man com um baita machadão, a espada tecnológica do He-Man. A NECA chegou a produzir estátuas. A She-Ra, que nunca apareceu. Então, alguns personagens aqui a gente viu tanto pela Mattel quanto alguns pelas estátuas da NECA. Quem coleciona a linha 2002 lembra bem desses conceitos aqui, que são bem legais, não eram corpos repetidos, tal. Cada figura, cada boneco tem suas características, nada reaproveitado, como na linha G.I. Joe e na linha de He-Man Os Mestres do Universo, ou como faz hoje a Storm Collectibles e McFarlane, não tem nada reaproveitado aqui. Hordak, Sanguessuga, o Pavoroso, Mantena também, eles que aparecem apenas num episódio dessa animação e é um dos melhores episódios. E depois, aqui tem um pouco também falei das figuras. Saíram quadrinhos que são legais, as artes são muito boas. Esses quadrinhos também saíram aqui pela Panini, pelo menos as quatro primeiras edições. E alguns compilados são muito bons. Existe um que chama Icons of Evil, alguma coisa que mostra a origem do Mandíbula, do Homem-Fera e de mais dois personagens, do Triclops. E aqui a origem do Keldor, que vai se tornar um esqueleto com o Homem-Fera. E aqui é o esqueleto acabando com o Mandíbula, arrancando o braço dele para uma traição, arrebentando a mandíbula, que faz ele se tornar o Mandíbula posteriormente, né? Eu acho que era Cronis o nome dele. E ele tenta um golpe lá no meio da turma do esqueleto. O esqueleto dá um fim nele, quase dá um fim nele. Quem salva é o Triclops e ele vira o Mandíbula. Essas origens depois foram também mudadas nos novos quadrinhos, nas animações. Então tem aqui os DVDs que foram lançados, acompanhavam posters também. São algumas de desenhistas famosos. E aqui a coleção Classics, por isso que a gente chama de Motuk, porque é Masters of the Universe Classics. Então aqui é o Hey-Ho, Hey-Ho Let's Go, que é o cara que veio do espaço e trouxe a espada, lutou ao lado do Rei Grayskull, e foi aí que começou toda a história, nessas novas interpretações do enredo. O esqueleto do Alfredo Alcala, o Demoman que eu comentei, também foi lançado nessa linha. Essa linha Motu Classics, na minha opinião, é a melhor linha de He-Man e os Mestres do Universo. Começou em 2007, se eu não me engano, e terminou, enfim, com a Super Seven praticamente agora em 2020, 2019 e 2020. Então trouxeram muitos personagens que não tinham sido lançados, inventaram outros personagens. Aqui é a capa, é a arte do novo Castelo de Grayskull que foi lançado. E aqui dentro você tem todas as figuras que tinham sido lançadas até o momento do lançamento do livro. Uma página quádrupla, vamos falar assim, com boa parte dos personagens aqui. Um pouco do Castelo de Grayskull, que foi lançado. Um pouco dos adesivos que vinham, inclusive, que vinham no Castelo Vintage, e há referências disso no novo Castelo de Grayskull. Esse é o castelo da Icon Heroes, pequenininho, mas super detalhado, onde você vê ele, inclusive tem a parte de trás, coisas que a gente sempre quis saber como era atrás do Castelo de Grayskull. Nesse da Icon Heroes, que ficou muito raro
É a mesma empresa que fez a Toca dos Gatos que eu já mostrei aqui. A Montanha da Serpente, que está sendo lançada pela Super Seven, enorme. Meu conceito aqui. Modulok, personagem bem icônico. Não tem nada a ver com a animação, mas nos brinquedos vintage era muito legal porque você podia montar ele de qualquer jeito. E nessa linha Classics eles repetiram a dose. Eu tenho aqui. Patrulha do Vento. Enorme, tive aqui, ocupava muito espaço. Eu acabei tendo que tirar, que mandar embora porque não cabia mais nada aqui. Estou esperando a minha Hot Wheels chegar. Granamir, que eu ganhei aqui dos amigos do Figuraças. A She-Ra das Novas Aventuras lá no espaço. Ventania. Isso é muito interessante. Em breve a gente deve ver por aqui. Esse é o Standor. E esse aqui é o Stan Lee porque o Stan Lee foi introduzido no universo de He-Man e os Mestres do Universo. Então, ele teve uma figura, ela deve chegar em breve para mim aqui, e ele é um ser cósmico, é um ser poderoso. Alguns mapas de pré-Eternia, isso é, antes de tudo. Mapa de Eternia, Castelo de Grayskull, lá na parte mais escura temos lá a Montanha da Serpente. As ruínas aqui, onde na animação o esqueleto consegue o cajado com o pai da Maligna. Etéria, o mundinho da She-Ra lá, o castelo de cristal e tudo. Subeternia, porque existe um mundo debaixo da Terra, um submundo, vamos falar assim. Graças a que ele liga aqui, ó, o castelo de Grayskull com outros lugares que a gente conhece, a Montanha da Serpente, as torres. Isso aqui é um mapa de onde fica Eternia no espaço e outros planetas que são explorados nas novas aventuras que eu comentei que não valem a pena. Isso eu acho muito legal, que é o castelo na visão explodida, onde você tem tudo lá, você consegue ver os cortes, como é o castelo por dentro, onde estão as alas, as torres. Então, portas para escapar emergencialmente. Mais algumas artes. Aqui já entram nos quadrinhos novamente. Você pode ver que o esqueleto já está ao lado do He-Man lutando contra a Horda. Aqui ainda explora um pouco essas origens aqui já foram um pouco mudadas, mas aqui ó, o esqueleto sendo banido, que não é o esqueleto, ainda é o Keldor, junto com o Panther, a influência do Hordak. E aqui temos algumas expansões do universo do He-Man, teve até o game lá de iPhone. Eu nunca joguei isso aqui, eu tenho uma vontade enorme de jogar. Me falaram que é muito legal o jogo. E eu acho que com isso praticamente terminamos o livro. Fala sobre algumas outras coisas. Aqui, os quadrinhos. Essa aqui é a Déspara, que é a Dora. São os novos quadrinhos da DC que eu sempre cito, que são fantásticos, que eu estou acompanhando. O Rei Grayskull no meio da guerra, isso é, atravessando o Hordak com a espada e banindo ele para uma outra dimensão que ele chama de Despondos. Esses aqui os encadenados começam bem morninhos e depois a história vai ficando muito, muito legal. Primeiro encontro do He-Man com o esqueleto, a transformação da She-Ra, muito parecido com aqueles posters antigos. E aqui eles explorando um pouco mais além os conceitos de He-Man e os Mestres do Universo. Então, um livro muito rico,
mesmo mostrando aqui, vale a pena procurar. É um livro da Dark Horse. Esse conceito do Castelo de Grayskull também é adotado nessas novas HQs pela DC Comics. Mais conceitos. Outros conceitos que foram explorados também nesses novos quadrinhos. Homem-Fera. E aqui a gente termina o livro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, trarei os outros livros aí da Dark Horse. Tem um que tem todo o guia das animações Filmation, tem um que tem todos os personagens de He-Man e os Mestre Universo apresentados até aquele momento, tem o das mini-comics, tem outros de conceito, mas o resumo é esse. Espero que a gente se encontre em breve aqui no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.